Veja bem, nessa atividade 5 agora nós vamos falar um pouquinho sobre os vetores. Então, o 5, atividade 5.1, a solicitação é que se determine o versor do vetor u. Ok? Então, o versor ele é um vetor que tem a mesma direção de u, ele tem o mesmo sentido de u e ele tem uma característica bastante importante. O módulo do versor é 1, independente do valor do módulo de u. Ok? Então, o v, que é o versor de u, ele tem a mesma direção que u, o mesmo sentido de u, e o módulo dele é igual a 1. Então, como é que a gente faz para determinar o versor? Então, o procedimento é um procedimento bastante simples. Primeiramente, nós pegamos o vetor, u é igual a 3i menos 4j. Então, exercício 5.1, u é igual a 3i menos 4j. E aí nós vamos calcular o módulo de u. Calculando aqui o módulo de u, nós temos 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, u vai ser igual a 9 mais 16. Módulo de u vai ser igual a 25. Então, o módulo de u é igual a 5. E aí, para encontrarmos o vetor v, basta pegarmos as coordenadas do vetor u, 3i menos 4j, e dividir cada uma dessas coordenadas pelo módulo de u. Ok? Então, as coordenadas do versor, elas são dadas as coordenadas do vetor dividido pelo seu módulo. Ok? E aí nós já encontramos o versor v que o exercício solicitava. Agora, na nossa atividade 5.2, nós temos lá, represente algebricamente o vetor u igual a menos 3 mais 0, né? Menos 3, 0 e 1, por meio de uma combinação linear dos vetores da base canônica. Então, quer dizer, nós podemos escrever o u também dessa forma. Menos 3i mais 0 vezes j mais 1 vezes k. E aí nós escrevemos o vetor u como uma combinação linear, né, dos vetores da base canônica B3. Okay? Então aqui está o nosso vetor u conforme solicitava o exercício. E na atividade 5.3, nós temos a solicitação de que se determine e represente o vetor natural do vetor AB, ok? Em que A e B são dados. E aí nós temos aqui uma explicação sobre o que vem a ser esse representante natural. Então aqui qual o vetor? O que ele tem que ter? Então ele é o vetor igual ao vetor AB, só que com a origem coincidente com a origem do sistema de eixos ortogonais. Ou seja, a origem, ao invés de ser em A, a origem dele vai ser a origem no 0, 0, 0. Bom, o primeiro passo nesse exercício é encontrar as coordenadas do vetor AB. Nós temos os pontos A e B, mas ainda não temos as coordenadas do vetor AB. Então vamos fazer aqui a conta. O vetor AB, isso aqui é igual a B menos A. 1 menos 2 e menos A. 3 menos 1 e 2. Fazendo então, vetor AB é igual a 1
menos 3 dá menos 2. Menos 2, menos e menos dá mais. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E 5 menos 2 dá 3. Então, esse aqui é o vetor AB. Agora, nós queremos o representante natural de AB. Bom, como nós queremos esse vetor representante natural, nós vamos fazer um esquema aqui com os eixos x, y e z. Só para compreendermos um pouquinho melhor o que é que nós estamos fazendo aqui para encontrar essas coordenadas do vetor. Então, aqui nós temos o x, o y e o z. Então, inicialmente, o que nós tínhamos? Um vetor que partia do ponto A, 3, menos 1 e 2. 3 menos 1 e 2. Vamos colocar aqui, ó. 3 menos 1 3 menos 1 e 2. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó, 3 menos 1 e 2. Então, isso aqui é o ponto A, né? Agora, vamos marcar aqui o ponto B. 1, menos 2 e 5. Então, aqui, 1, depois, menos 2. Então, vamos marcar aqui, ó. 1 menos 2 e 5. Vamos colocar isso aqui um pouquinho maior, né? Então, vamos marcar aqui o ponto B. Ok? Bom, tendo então agora o A e o B, nós vamos fazer o vetor AB. Né? Então, esse vetor AB seria essa ideia. Tá? Bom, quando você quer o representante natural de um vetor, o que você vai fazer? Se você for representar ele geometricamente, você vai pegar o mesmo tamanho que você tem aqui, tá? E você vai desenhar partindo da origem, ok? Então, vamos partir da origem aqui, paralelamente. Né? Então, este daqui é o representante natural. Né? Então, nós temos aqui, ó, representante natural. Ok? Então, esse aqui é o representante natural do vetor AB. E para a gente colocar aqui um ponto, né, alguma coisa para identificar esse representante natural, vamos chamar aqui de O, de origem, e P. Né? Para a gente colocar uma identificação para ele, nós vamos dizer o seguinte, olha, o representante natural, OP, ele tem as mesmas coordenadas, ele pode ser representado com as mesmas coordenadas do que o vetor AB. Aí você vai falar, poxa vida, mas como assim, né? Como que eu posso representar com as mesmas coordenadas? Por quê? Sabemos que ele é representante natural. Então, ele faz parte deste vetor. Porque vetor a gente tem que lembrar que não é uma linha. Né? O vetor é o quê? É um conjunto infinito de segmentos orientados. Né? É importante lembrar dessa palavra, orientados, que tem o quê? Mesma direção, mesmo sentido, ok? E mesmo tamanho. Então, quer dizer, o representante natural ele faz parte desse conjunto infinito
que contém o vetor AB. Então, ele pode ser representado com as coordenadas de AB. Ok? Só que a gente tem que lembrar que quando fala que é representante natural, ele sai da origem, ok? E aí sim ele segue a direção e o sentido do vetor AB. Então aqui nós temos a localização de quem é esse representante natural.